Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o EPP. O EPP teve início em 2011, porque em 2009 eu tive meu primeiro filho e eu tinha muita dificuldade em deixar ele ir trabalhar, porque era um apego muito forte, um laço muito forte. E com o decorrer do tempo ele começou a falar e chegando aos sábados, né, eu saía de manhã. Às vezes ele estava dormindo e chegava e ele estava dormindo. E nos sábados e aos domingos, ele dizia assim para mim: tia, chama a mamãe para botar neném para dormir. Então, aquilo me deixou profundamente entristecida, né? Porque eu estava abdicando na minha concepção de visão como mãe, eu estava abdicando de ser mãe por completo. E aquilo foi me desgastando, foi me deixando triste. E um certo dia eu fui para a empresa e pedi demissão. Eu disse: eu não quero mais, eu vou acompanhar o meu filho. Meu marido não queria, minha irmã, minha mãe, mas foi uma decisão minha e única. E eu disse: não quero trabalhar, eu quero cuidar do meu filho. E eu já tinha feito pedagogia, já tinha feito magistério e tinha feito também iniciado um curso de Direito. Então, quando eu vi a pedagogia, eu me apaixonei pela pedagogia. Eu já trabalhava com crianças e fui desenvolvendo o amor por ela. Então, eu já tinha o curso de pedagogia, aí eu disse: não, eu vou ficar em casa cuidando do meu filho e vou abrir um recurso, para não ficar sem nenhum recurso. E isso foi feito. Comecei com um reforço e eu vi que eu tinha turmas, 2 turmas de manhã, 2 turmas da tarde e 2 turmas da noite. Eu acabava de 10 horas da noite. Então eu vi que realmente eu precisava de estar ali cuidando do meu filho, mas também arrumando algo para não sobreviver, né? Financeiramente. Então foi aí que veio a questão levantada, né? Vou abrir uma escola. E eu não tinha muito recurso para abrir uma escola e fui botando recursos aos poucos, né? Botava uma sala, depois abria outra, enfim. E comecei o Educandário Primeiro Passo. Saí da minha casa, onde era a minha casa, e ali instalei a escola. E foi de muito, muito, muito gratificante. Foram anos que, graças a Deus, eu pude formar várias turmas e vem até hoje, né? Eu posso garantir isso, que as crianças que passam por aqui geralmente chegam aos 2 anos e saem aos 5, e quando saem aos 5 ainda volta para o acompanhamento escolar, né? Que é o reforço que nós temos aqui na nossa escola. Então, assim, o Educandário Primeiro Passo, ele foi criado através de uma mãe que não queria viver ausente do seu filho e queria agregar um trabalho para se sustentar e cuidar do seu filho. E não ouvi mais ele chamar uma outra pessoa de mãe. E eu sabia que a pessoa cuidava dele tão direitinho que ele chamava de mãe, mas eu não queria perder o meu título que Deus me deu de mãe. Então, isso para mim foi muito difícil. Mas hoje eu estou aqui e a minha gratidão a Deus é pelo fato de poder cuidar dos filhos de vocês com maior carinho, com amor, com dedicação. Eu costumo dizer às tias que eles são filhos de vocês do portão para fora. Do portão para dentro, eles são nossos filhos. A gente nunca quer dar o pior para os nossos filhos, né? Então, para os filhos de vocês, nós também queremos oferecer algo de melhor. Então, o amor que eu tenho, não só pela educação em si, mas pelas crianças,
para mim tem relevado bastante e tem me deixando refletir, né? Como Deus ele é tão bom nas nossas vidas, que quando eu paro para observar os pais, o carinho que cada um de vocês tem por nós aqui, e o saber que vocês têm um conhecimento de que seu filho está num lugar bom, de que seu filho está bem acolhido, de que seu filho tem amor, de que seu filho está sendo bem cuidado. E muitos aqui eu sei que não tem medo nenhum de deixar o filho de vocês conosco, porque já sabe da nossa construção ao longo dos anos. Então isso é muito gratificante. Hoje eu tenho filho de alunos meus estudando aqui, que eu já fui professora em outras escolas. Então, assim, hoje eu tenho filho de alunos aqui, alunos de reforço. Isso é tão gratificante porque eu cuidei deles, eu eduquei, né? Educar, a gente não educa, mas a gente ensina, quem educa são os pais, mas eu consegui trabalhar com eles e eu já estou conseguindo trabalhar com os filhos. E é por isso que isso me fortalece cada dia mais a melhorar o nosso Educandário Primeiro Passo para poder dar essa continuidade nessa base educacional que eu amo, que eu me dedico e que eu tenho orgulho de hoje abrir a boca e dizer: hoje eu sou gestora do Educandário Primeiro Passo, que foi onde eu, com a intervenção e o poder de Deus, o cuidado dele, a ajuda do meu esposo, a ajuda da minha família, do meu filho, é que hoje a gente está aqui prosperando e sendo grato a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Agradecendo também as nossas colaboradoras, as nossas meninas que estão aqui com a gente para somar, né, hoje. Então, assim, eu tenho só gratidão a Deus por fazer isso na minha vida, por cuidar de cada um que chega aqui, porque o papel da gestora não é só ficar na secretaria. O papel de uma gestora na escola é de conversar, é de dar uma bronquinha no pessoa quando precisou, é de instruir, é de elogiar, é de dizer assim: tia, não é dessa forma, é dessa. Criança, não é assim, vamos fazer assim. Então, assim, o papel do gestor às vezes vem um pai com uma dificuldade, uma mãe, no geral, quando eu falo, com uma dificuldade em uma criança em casa, e a gente troca ideias, a gente troca experiência, e eu geralmente digo: faz assim para ver se é melhor, usa esse exemplo, faz assim com ele, faz essa atividade com ele para ver se surte efeito. Então, isso para mim é de grande importância. O meu papel como gestora de antemão está sendo cumprido de uma forma de excelência, né? Para mim é de excelência, porque eu estou dando o melhor de mim, eu estou sendo o melhor que eu posso ser, não só para mim, mas para vocês, e principalmente para as crianças que precisam muito da nossa ajuda, que precisam muito do nosso carinho, da nossa atenção. E é por eles que eu vou sempre estar aqui. E lembrando, a educação não pode parar. E aqui a gente não vai parar com a nossa educação, com o nosso amor e com a nossa compaixão. Esse ano foi um ano desafiador para mim, porque meu primeiro ano aqui foi com o ensino do maternal. Esse ano eu estou com o infantil 3 e foi algo bem diferente, pois no começo o maternal, o trabalhar é bem diferente e o infantil 3 é mais desafiador, a responsabilidade também é maior para entregar algo de qualidade. Foi um ano também de preparar eles para a alfabetização. Então, é tudo mais desafiador. O que mais tocou meu coração esse ano
foi a expectativa de reencontrar os alunos que foram do ano anterior e mais ainda os que vinham pela primeira vez, de como a gente ia se relacionar, de como eles iam se adaptar a toda a turma. Foi o desejo pela melhora, e tanto a minha pessoal como a deles. Eu queria ver o desenvolvimento das crianças, conhecer cada uma e melhorar. O que mais me tocou nessa turma foi porque eu nunca tinha trabalhado nessa faixa etária ainda. Eu vim do fundamental. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças, foi um pouco alegre demais. Então, foi o que eu mais gostei de trabalhar nessa faixa etária. Nos primeiros dias foi algo bem acolhedor. Os meninos, eles já, como já estão numa fase já da pré-alfabetização, eles estão na pré-alfabetização, é algo mais fácil de conversar, eles entenderem, de realizar as atividades com eles. No começo não teve muito choro, para eles se socializar. Como já estão numa idade maiorzinhos, eles se socializam, conversam, e foi um marco muito impactante também, porque no começo eles, como estão na pré-alfabetização, não conheciam direito a junção das letras, as formações também das palavras. Isso tudo é muito impactante para mim. A minha meta esse ano para trabalhar com a turma foi de trabalhar o coletivo, e para os alunos foi de trabalhar a independência deles, a coordenação, porque cada um tem um desenvolvimento diferente, e assim a gente vai acompanhando durante o ano, porque a partir desse desenvolvimento a gente vai traçando novas metas para desenvolver mais ainda a criança. Assim, o objetivo em sala de aula como auxiliar era garantir a segurança das crianças e que cada uma tivesse a atenção certa, justa, e que não houvesse nenhum acidente, total atenção para que não houvesse nenhum problema e que elas tivessem total apoio. A meta que eu tracei para mim foi ser mais objetiva na parte pedagógica e trazer conhecimentos para eles com segurança. E a meta que eu tracei para eles foi que eles fossem mais dependentes, passivos e amorosos com seus próprios coleguinhas. As minhas metas foi reforçar o raciocínio lógico deles, trabalhar com materiais didáticos e pedagógicos e que vão auxiliar eles durante todo o processo deles escolares. Também trabalhar o social com eles, a escrita, a leitura, o emocional também. Tudo isso foi uma meta batida e concluída que conseguimos durante esse ano. A adaptação da criança, o acolhimento que a gente faz com ele, do abraço, do carinho, reconhecer o choro de cada um, se é o choro do soninho, se é o choro de estar com saudade da mamãe. E assim a gente vai acolhendo todos e além disso, passar confiança para os pais de que o seu filho está num lugar seguro e acolhedor. Foi um pouquinho desafiador, mas a gente vai entendendo que cada criança tem o seu espaço e tem o seu tempo. Foi difícil um pouquinho no começo, mas depois de um tempo foi tranquilo. A gente foi entendendo cada criança, acolhendo e ajudando cada um que precisava de mais atenção e apoio. Foi bastante desafiador, porque exige um pouco mais de atenção e de controle da turma, mas foi acolhedor tanto da minha parte quanto dos pais, porque eu acolhi, eu conversei, eu dediquei meu tempo com as crianças. Nesse momento que eu cheguei, fui bastante acolhida.
o que mais me surpreendeu foi a forma de como eles encontram uma, vou dizer, uma solução, principalmente na leitura, com a forma que eles juntam as letras, a forma que eles reconhecem os numerais. O que mais me surpreendeu no desenvolvimento das crianças é que o choro deles foi diminuindo com o tempo, eles tiveram mais segurança. A questão das crianças que falavam pouquíssimo, e aí já começaram a falar as primeiras palavrinhas, começaram com o nome dos amiguinhos, às vezes é a titia, às vezes é a água. Na hora do lanche, que eles eram bem independentes, ficaram totalmente independentes, comendo seu lanchinho sozinho, sem precisar da ajuda da tia. A forma como eu me surpreendi, o que eu mais me surpreendi com as crianças esse ano foi o jeito que elas aprendem muito rápido. Foi a evolução, porque para alguns foram o primeiro ano deles aqui na escola, então eles não tinham coordenação motora definida, não tinham reconhecimento de letras e números, então eles precisavam mais de auxílio no começo das aulas, e hoje eles já conseguem realizar as atividades de forma independente e sozinhos. Eles estão saindo da fase pré-silábica para ir para a silábica. Isso tudo é um processo e é um avanço muito grande quando a gente vê que mesmo ele, que eu não consigo, a gente vê que ele é capaz, sempre dizendo que é capaz, que consegue, e vendo que você encorajando eles vão muito mais além do que a gente imagina. Eles conquistaram independência, autonomia e um vasto conhecimento para sua formação. Foram momentos emocionantes, de quando eles começaram a fazer suas atividades sozinhos, quando começamos a fazer cantigas de roda, e eles participando, cantando, e principalmente no momento da Feira do Conhecimento, onde eles foram falando as suas falinhas do que a gente aprendeu sobre os sentidos, sozinho, sem ter vergonha dos amiguinhos. Também para os ensaios das datas comemorativas do ano, onde eles gostam bastante de participar, fazem questão de fazer comigo, perguntam se está certinho. Eles ficam bem animados. Foi quando eu me dei conta que eles já estavam realizando as atividades de forma confiantes, prazerosas e realizando de forma independente. E aí eu vi eles evoluindo de pouco a pouco. Foi um grande desafio e uma conquista de ver a desenvoltura deles e o aprendizado de forma mais leve. Eles conquistaram autonomia, independência e compartilhamento, foi bem importante. Eles aprenderam a compartilhar com os amigos, tanto os brinquedos quanto os materiais. Isso foi bem gratificante, porque desenvolveu bastante as crianças. Eles desenvolveram mais confiança, autonomia e autoconhecimento, evoluindo cada vez mais, se tornando de forma mais participativa e de vasto conhecimento para a sua faixa etária. Foi autonomia, confiança e o autoconhecimento. Eu, como gestora, eu vejo esse ano de 2025 como um ano amplo, né, e de vasto conhecimento. Eu me senti na necessidade de amadurecer as ideias de uma forma bem pedagógica para as professoras, para as crianças se desenvolverem de uma forma melhor.
né? E garantir com isso não só a base pedagógica, mas o apoio emocional, o carinho, a tirar as dificuldades de uma forma mais precisa, focando também no objetivo que são as professoras, como repassar para cada um de uma forma de conhecimento e para eles venha ser até mágico, um ponto crucial na vida de cada um, na vida de cada educando, a forma de como a gente vai lidar com ele. Então, esse ano foi um ano cuidadoso, um ano bom, um ano recheado de energias boas. E a minha dedicação é tanto para ocupacional, né? De uma forma que venha ocupar não só a criança no dia a dia, mas também agregar conhecimento ao longo do ano. Esse conhecimento, ele não vem apenas de atividades escritas, mas de uma forma lúdica, de uma forma que o aprendizado venha a ser construído de uma forma legal, de uma forma instantânea, né, para eles, uma forma de brincadeira. E também a questão de estar sempre junto das tias, das professoras, né, que elas, Deus ele tem me abençoado bastante e essa equipe tem me ajudado muito. Então, eu sempre venho me aprofundar mais com relação a isso, a ajudá-las a passar um contexto para elas virem aprimorar e passar junto à criança, para a criança ter um aprendizado com mais facilidade, com mais afeto, né? E com tudo isso vem a ter um grande desdobramento ao longo do ano, vem a ter um aprendizado de qualidade e que venha a ter afeição pela educação. Nessa carreira como gestora, eu venho descobrindo todos os dias que não fazemos nada sozinhos. E, primeiro que tudo, o Senhor, ele vem me capacitando para ajudar a cada um e cada um me ajudar, porque de uma certa forma eu aprendo com as professoras, eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os pais. E a gente tem essa troca mútua de carinho, de afeição, de amor. E que esse ano de 2025 não venha a ser só apenas um ano de aprendizado, mas venha a ser um marco da nossa história como educação. Como fazer educação, né? Como preparar os alunos para a educação infantil. Então, eu acredito que a nossa proposta foi entregada de uma forma bem legal, bem construtiva, e que eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de vocês, pais, acreditarem no nosso trabalho, agradecer às tias, às professoras, né, que está aqui colaborando com todo esse aprendizado, agradecer a minha família, né, e meu esposo também, que é o secretário que está todos os dias aqui nos ajudando, nos apoiando, ao meu filho que vem com toda a questão de mídia, de redes sociais, é tudo com ele. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pelo nosso ano letivo. Foi um ano que nós conseguimos darmos a mão e levou um aprendizado de qualidade. Quero agradecer muito a vocês. Esse é o meu agradecimento. Gratidão a todos que fazem parte do EPP. Com o divisor de almas, né? Foi onde eu pude perceber a criatividade de cada criança, o desenvolvimento de cada um nas atividades propostas para a feira. E também a desenvoltura das professoras, o carinho que cada uma teve para fazer da melhor forma possível o seu trabalho, demonstrar
o seu carinho, demonstrar o seu apoio naquele momento que os alunos estavam precisando de ajuda, a busca pelas pesquisas, né? Então, a Feira de Conhecimento como um marco crucial para que a gente continue nos próximos anos buscando mais conhecimento e trazendo para dentro da escola e dividindo com vocês, os pais, os alunos e a comunidade. Com relação ao tema do nosso ano letivo, que é o caminho da educação não pode parar. Então, conforme esse tema, a gente desenvolveu toda a desenvoltura dentro da feira. E nós podemos perceber que, quando a gente fala o caminho da educação não pode parar, e quando a gente colocou o foco da feira, a gente viu que realmente a educação ela não pode parar. A educação não pode parar por quê? Porque nós sabemos que mesmo sendo 2 aninhos, 3 aninhos, 4, 5 aninhos, eles são capazes de desenvolver grandes coisas. E assim, sempre com a questão, você consegue, você vai conseguir, você é capaz. Então, isso deixou para eles um grande aprendizado. E aquele foco de dizer assim, eu consigo, eu posso conseguir, eu posso desenvolver determinada coisa. Então, assim, essa luta pela educação, ela realmente ela não vai parar aqui no Educandário Primeiro Passo. Ela vai continuar. Eu acredito que deixou como respostas, como uma mensagem para os professores, para mim como gestora e para os pais, deixou uma mensagem de conhecimento, de amor e de conquista, né? E pude também perceber e deixar também como mensagem a troca mútua de cuidado entre as tias, né? Uma pela outra. O carinho, o cuidado, aquele apego de mão, aquele valor realmente do que é trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, uma dando a mão à outra. Então, para melhor resumir essa mensagem, eu digo que a Feira de Conhecimento trouxe para a gente conhecimento e que não estamos só em nenhum momento da nossa vida. Sempre tem alguém para dar a mão e correr conosco, ao nosso lado, lado a lado. Então, as meninas, a tia Ingrid, a tia Agatha, a tia Marcela, a tia Suelen, todas as tias aqui deram as mãos e correram em um único objetivo, né? Com as metas que foi traçada e a gente conseguiu o melhor que podemos dar. Então, eu concluo isso com amor pela educação. Primeiramente, foi Deus, né? Porque sem Ele a gente não é nada. Ele que me fez me manter firme, porque é muito difícil, porque nenhuma trajetória é fácil, principalmente trabalhar com criança, porque cada um tem sua personalidade, tem seu pensamento, tem seu construir. Então, para mim, foi difícil, principalmente esse ano, mas Deus sempre esteve presente, enviando pessoas para dizer que sempre estava ao meu lado. Eu agradeço também a Silvia pela oportunidade, por ter deixar eu fazer parte da escola, mostrar o meu trabalho. Também tem as outras professoras, tia Suelen, tia Marcela, a Agatha, que sempre nós estamos juntas, apoiando uma a outra, sempre quando precisam ajuda ali, outra ajuda aqui. Isso deixou o ano mais leve, mais descomplicado, porque nossa vida já é complicada, mas com o dia a dia,
um sorriso de um abraço de outro. Isso vai deixando nossa trajetória mais leve. Esse ano também foi um ano desafiador para mim, porque eu nunca tinha trabalhado no infantil 3, sempre com maternal, mas também com as conquistas e os avanços deles foi o que me deixou mais grata, e vi que o meu trabalho estava surgindo efeito, a minha forma de trabalhar, vi que os pais estavam gostando, as crianças estavam se desenvolvendo. Isso que deixou o meu ano mais leve e mais grato. Eu nunca me canso de agradecer a Deus, porque sem Ele a gente nem tenta, né? Então, isso foi o que deixou o meu ano mais leve, porque é muito difícil trabalhar, principalmente com crianças, repetindo novamente, é muito difícil, porque cada um tem seu mundo. E a gente passa um ano para entender eles, para compreender. Às vezes aconteceu alguma coisa, um abraço da gente também muda, o abraço deles também, eles nem sabem, mas um abraço deles, um beijo, pode mudar tanta coisa. A gente pode chegar num dia ruim, mas deixa tudo lá fora, e quando chega aqui dentro, tudo floresce, porque ele deixa a gente, o dia da gente, melhor. Que me manteve firme, primeiramente Deus, a equipe que a gente trabalha junto, as professores, para tudo que a gente precisa, uma compartilha com a outra. A direção da escola está sempre junto com a gente, nos apoiando, nos ajudando. Isso foi bem importante durante o ano. Assim, o que me manteve de perto, eu tive meu objetivo de melhorar aqui, e eu sempre tive a confiança de que eu tenho o apoio de todas as minhas colegas, principalmente da diretora, e qualquer coisa eu sei que eu posso confiar nelas para chegar. E em relação às crianças, eu tenho para mim como se fossem os meus filhos. Eu não vou querer o mal para eles, porque eu não vou querer o mal para o meu filho. Eu trato eles como se fosse meu filho, tenho cuidado, porque eu sei que ele é filho de alguém, e quando chega aqui na escola, é o nosso papel profissional que tem que ser. Foram eles mesmos, foram as crianças. Eu quis melhorar, eu quis evoluir, para me tornar uma pedagoga melhor, para que eles evoluíssem de forma autônoma. E a coordenação e as professoras me ajudaram bastante. Uma das professoras que mais me ajudou foi Ingrid. Ela sempre me dava dicas de me tornar mais criativa, de forma de lidar com os desafios de sala de aula. E como era meu primeiro ano no ensino infantil, no ensino da educação infantil, eu tive muitos desafios de ser criativa e me tornar mais independente, fazer algo novo todos os dias. Então ela foi uma das pessoas que mais me ajudaram. Esse ano eu aprendi que a gente não faz nada sozinho, né? A gente está sempre em transformação. A gente aprende com a nossa equipe, aprende com a direção, principalmente com as crianças no dia a dia e com a família. Todos colaboram para o crescimento. Eu resumo tudo que foi construído durante esse ano letivo com o meu Criador, o meu Deus, que Ele me fortaleceu, que Ele cuidou de mim e cuidou de todos que aqui chegaram. Então, o meu agradecimento, de uma forma geral, é ao meu Deus. Ele que me segurou durante todo o ano letivo, cuidou de mim, me ajudou e, dessa forma, fez com que eu tivesse forças para lutar, para que a educação seja algo gratificante, que seja algo criativo, produtivo, amoroso, que a nossa escola, nosso ambiente escolar seja um ambiente acolhedor, um ambiente amoroso, e é isso que eu me dedico a fazer. Essa incumbência, né, que Deus ele me deu,
de cuidar, de educar, e eu vou trabalhar sempre em prol disso, sempre em prol da educação. É como o nosso tema diz, a educação ela não pode parar, e ela não vai parar, né? Porque sempre vai ter a continuidade de uma boa educação, sempre vai ter alguém que queira desenvolver uma boa educação. E esse é nosso lema, ser forte, ser guerreiro e agradecer a Deus por tudo, pelos nossos planos e pelas nossas metas cumpridas. Assim, me ajudou bastante a melhorar cada dia mais, olhar com mais cuidado, ter mais atenção no que eu faço. E está me ajudando ainda bastante a ter mais amor, a ter mais cuidado. Isso. Como pedagoga, eu evolui bastante. Me tornei mais confiante, mais criativa, mais amorosa, mais responsável, mais compromissada e também bem mais comunicativa do que eu era antes. Esse ano foi uma virada de chave para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque agrega em tudo, no geral. Eu só tenho a agradecer a todos pela confiança, a toda a equipe do Educandário do Primeiro Passo, a Deus por me capacitar mais ainda para estar trabalhando e entregando sempre o meu melhor para todos que passar pela minha sala. Obrigada. Não sou de me apaixonar de primeira. Quando eu me derreti, você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, nada bem. Se você tá bem, tem 100. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ficar distante de quem ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade. O amor é pra quem tem coragem. Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono e fica carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. A temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora, eu sinto abandono e fico carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim, dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. A temperatura subiu. Era pra você somar, mas você sumiu. Você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo. Parou, parou, congelou, tudo parou, parou, congelou, tudo parou, parou. Por você eu derreti de amor. Congelou, tudo parou, parou. Congelou, tudo parou, parou. Congelou, tudo parou, parou. Congelou, tudo parou, parou.